homem se apaixona por uma mulher e quando a sua morte chegou, ele não estaria disposto a perder o grande amor da sua vida. Eu sou a Mari Reis e vamos entender esse caso comigo porque esse caso é muito bizarro. O Kroll Tanzler, ele nasceu na Alemanha no ano de 1877. Ele era de uma família bem rica e também era um menino muito inteligente. Só que desde cedo ele não era uma criança comum. Ele acreditava muito no lado espiritual e também no sobrenatural. Ele dizia para a família que conseguia conversar com pessoas que já não estavam vivas e também ele dizia que tinha muitas visões. E a maioria dessas visões era com uma mulher chamada Anne Constance, que era a Condessa de Cossel. Essa condessa aparecia com grande frequência para ele e ela dizia que era uma ancestral dele. Só que isso nunca ficou muito bem comprovado, porque não conseguiram dizer realmente de fato se eles tinham algum grau de parentesco ou não. E sempre que ela aparecia para ele, era para trazer algum tipo de recado sobre algo que aconteceria na vida dele. Quando ele tinha 12 anos de idade, essa condessa apareceu para ele e mostrou o rosto de uma mulher, e de acordo com ela, essa mulher seria o grande amor da vida dele. Era uma mulher de pele clara e com os cabelos bem escuros. Só que nessa fase ele ainda era muito novo e ele não estava preocupado com o grande amor da vida dele, mas essa mulher ela ficou fixada na cabeça dele. O tempo passou, essa mulher não aparecia na vida dele, então ele conhece a Dory Sheffer e ele se apaixona por ela. Os dois se casam e desse relacionamento eles têm 2 filhas. Nessa época eles ainda moravam na Alemanha, só que a situação lá não estava boa. A Alemanha passava por grandes crises financeiras, então eles decidem sair de lá e ir para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Eles começaram a viver na Flórida, mas nessa época eles estavam em grande crise no relacionamento deles e a mudança não ajudou em nada, então eles decidem se separar. O Tanzler decide então se mudar para um lugar chamado Key West, e chegando lá ele consegue o seu primeiro emprego nos Estados Unidos como técnico de raio-x em um hospital da Marinha Americana. Esse hospital que ele trabalhava era especialista em tuberculose, e naquela época as pessoas ainda não sabiam muito bem como lidar com aquela doença e ela estava se espalhando muito rápido. E foi nesse hospital, no dia 22 de abril de 1930, que a vida do Tanzler mudaria completamente. Uma mulher, ela chegou desesperada no hospital com a sua filha. A filha dela estava com muita falta de ar e a mãe estava extremamente preocupada do que aquilo poderia ser. Essa jovem se chamava Maria Helena de Royos, de 21 anos. Ela era uma mulher cubana e ela era ainda casada no papel, apesar do marido dela ter abandonado ela depois que ela acabou perdendo o bebê. Assim que o Tanzler ele vê a garota, ele realmente fica paralisado. Era exatamente a mesma mulher que ele tinha as visões de que seria o grande amor da sua vida. E naquele momento, assim que ele coloca os olhos nela, ele se apaixona perdidamente. Na mesma hora, ele se apresenta para as duas e ele diz que era médico, apesar de ele não ser. E ele disse que faria de tudo para salvar a vida da mulher. Ele pergunta para a mãe o que ela tinha, todos os sintomas, e aí ele leva ela para fazer um raio-x. E é nesse momento que chega o grande diagnóstico. A Maria, ela estava com tuberculose. A família entra em pânico com o diagnóstico, porque naquela época a tuberculose era como se fosse uma doença fatal. E você saber que você tinha aquilo era como se fosse a sua sentença de morte. A cada 10 pessoas que pegavam, 8 não resistiam. Mesmo assim, o Tanzler disse que cuidaria da Maria e que ele salvaria a vida dela. Ele disse também para a família que aquele tratamento não teria nenhum custo. Então, como a família estava desesperada e também não tinha muito dinheiro, eles aceitaram a ajuda dele. O tempo foi passando, a Maria foi piorando. Uma hora ela estava em casa, outra hora ela tinha que sair correndo para o hospital porque não estava nada bem. E o Tanzler, ele estava decidido que ele curaria a Maria. Ele estava fazendo de tudo que ele podia. Ele usava remédios, produtos naturais, terapias alternativas e nada dela ter uma grande melhora. Ele ia todos os dias visitar a jovem e ele levava presentes, ele levava flores, joias. E teve um momento que ele começou a deixar muito claro para ela que ele tinha um interesse em ter um relacionamento com a Maria. Só que vocês imaginam, ela já estava passando por uma grande barra que era aquela doença. Além de não ter cabeça para isso, ela também não tinha o
mesmo sentimento pelo Tanzler. E ela sempre deixou muito claro para ele que ela não tinha a menor intenção de ter um relacionamento com ele. Mas mesmo assim, ele continuava insistindo. Ele ficou tão obcecado pela Maria que chega um momento que a família tem que pedir para ele sair do quarto para a jovem conseguir descansar. Porque se dependesse dele, ele ficava horas lá conversando, ele ficava horas lá paparicando ela e levando presentes. Depois de 1 ano e meio de luta, a Maria não resiste e acaba falecendo. Para a família foi um grande choque, mas para o Tanzler foi ainda pior. Ele não aceitava perder o amor da sua vida. Inconsolado, ele pediu então para custear todo o enterro da Maria, e a família, como eu falei, não tinha muitas posses, acabou deixando, e como uma forma de gratidão, eles entregaram para o Tanzler uma peruca feita com os cabelos da Maria. Ele convenceu a família que as águas subterrâneas acabaria por deteriorar a Maria, então ele começa a injetar formol para que ela ficasse intacta por muito mais tempo. Ele ia visitar o túmulo dela todos os dias, ele ficava horas conversando, como se estivesse conversando com ela viva. Ele cantava, ele fazia declarações, e isso começou a atrair um certo olhar diferente para ele, porque as pessoas iam visitar os entes queridos e elas viam aquela situação e começaram a se incomodar com aquilo. Então começa uma grande fofoca na região, e essa fofoca chega até o hospital que ele trabalhava, e ele é demitido de lá por conta dessas atitudes dele. Mas a realidade é que aquilo para ele pouco importava. O que ele se importava realmente é que ele queria ficar do lado da Maria. Ele sugeriu para a família da Maria para eles construírem um mausoléu para ela, que ela ficaria muito melhor, com um lugar muito mais amplo. A família não vê problemas e permite. Só que existe uma grande questão. Nesse mausoléu tinha uma porta, e só quem tinha a chave era o Tanzler. Então agora, sem os olhos das pessoas, ele podia fazer o que ele bem quisesse lá dentro. Ele ficava muitas horas lá, ele conversava, fazia as mesmas coisas, só que agora ele estava escondido. Então ele começou a ter grandes visões com a Maria, pedindo para tirar ela de lá. Ele disse que ela implorava para retirar o corpo dela e levar para um outro lugar. E é exatamente isso que ele faz. Ele pega um carrinho de mão em uma noite, ele vai até o mausoléu, pega o corpo da Maria e leva ela para casa dele. E é a partir daqui, que se você já estava achando a história extremamente bizarra, é agora que vai piorar num nível absurdo. Ele começou a viver com a Maria como se ela realmente estivesse viva. Ele comprava roupas para ela, ele comprava joias. Quando ele ia jantar, ele colocava a Maria sentada na cadeira para ficar esperando ele comer. E também, na hora de dormir, ele posicionava o corpo dela ao lado dele na cama para eles conseguirem dormir juntos. Mas aí, o corpo da Maria começa a se decompor, e ele não queria que ela perdesse o formato dela. Então, ele começa a preencher ela com trapos de pano, ele começou a colocar cabides nela para sustentar os ossos e também vários arames. O cabelo dela começou a cair, então ele decide colocar aquela peruca que ele tinha ganhado da mãe dela. Ele substitui também os olhos dela por olhos de vidro. E quando a pele dela começou a mudar, ele fez uma mistura de seda com gesso e ele aplicava em todo o rosto, em toda a pele, para que ela continuasse tendo as mesmas características dela. Então, a Maria, ela começa a ter um formato de um certo boneco. Ele começou a desenhar a sobrancelha dela com um lápis preto, passar batom, e também na região íntima ele colocou um cano. E é realmente para isso que vocês estão imaginando que ele queria fazer. Para disfarçar o cheiro, ele usava muitos perfumes, muitos desinfetantes e também conservantes. E ele conseguiu viver com ela assim por 7 anos. As pessoas da região começaram a estranhar. Primeiro porque ele era obcecado pelo túmulo da Maria e ele já não visitava mais. E outra, um menino passou na frente da janela dele e tinha visto ele dançando com uma boneca gigante. E fora isso, os vizinhos também viam ele comprando roupas femininas, joias, flores, presentes, e nunca viram ninguém entrando ou saindo da casa dele. Então começa uma grande fofoca na região de que ele estaria se relacionando com uma boneca ou com um cadáver.
Os boatos vão aumentando até que chega na família da Maria. E a irmã mais velha dela, a Florinda, acha aquilo tudo muito estranho. Ela já sabia que ele era totalmente obcecado pela Maria, então ela decide ir lá para ver o que estava acontecendo. Ela bate na porta do Tanzler. Em primeiro momento, ele não atende, mas depois ele abre a porta como se fosse uma frestinha. E é nesse momento que ela vê uma grande oportunidade. E ela corre, empurra a porta e entra na casa dele. E ela começa a procurar por qualquer coisa que se pareça com a irmã dela. E ela fica totalmente em choque quando ela olha para uma boneca e ela vê que aquela boneca é extremamente parecida com a irmã. Sem hesitar, ela chama as autoridades para ir lá para entender o que estava acontecendo. A polícia começa a interrogar o Tanzler e ele disse que ele traria a Maria de volta. Ele já tinha todo um plano esquematizado, inclusive ele já tinha feito até uma máquina, porque ele acreditava que levando ela até a estratosfera, a radiação que ela receberia traria a alma dela de volta para o corpo. O Tanzler é levado até a delegacia e lá eles fazem um exame nele para saber se ele realmente estava com um psicológico bom. E lá foi constatado que ele realmente era são e que ele poderia ir para julgamento. Ele foi acusado por destruir uma sepultura e também por retirar um corpo de lá sem a autorização. Só que o crime já tinha passado muito tempo, então ele já estava prescrito e ele não poderia ficar preso. O corpo da Maria foi analisado e, como de costume daquela época, depois de todos os exames feitos, eles colocaram para exposição. Então mais de 6.000 pessoas puderam ver o corpo da Maria ali depois de tudo que tinha acontecido. O corpo dela, depois disso, voltou para o cemitério, só que dessa vez eles colocaram ele em uma cova sem identificação, justamente para evitar que qualquer pessoa violasse o túmulo dela e também para evitar que o Tanzler fizesse novamente tudo aquilo. Só que a história, ela não acaba por aí, porque assim que o Tanzler foi liberado, ele pediu o corpo da Maria de volta. Mas aí, obviamente que negaram e ela está lá até hoje em uma cova que ninguém sabe exatamente aonde que é. Mesmo assim, ele ficou inconformado que não conseguiu a Maria de volta para a vida dele. Então, ele faz uma grande boneca que tinha as mesmas características da Maria, que tinha as mesmas cores de cabelo, de pele, e ele passa a viver com essa boneca como se fosse a esposa dele. E ele realmente acreditava que o espírito da Maria estava ali. Em 1952, ele acabou falecendo. E ele só foi descoberto 3 semanas depois, porque ele morava sozinho, e ele foi encontrado não muito longe daquela boneca que ele tinha construído. Essa história toda, ela foi tão inacreditável que as pessoas fizeram vários filmes, vários livros e também documentários sobre o caso. Até hoje, todo mundo que conhece essa história fica em completo choque e não acredita que ele foi capaz de fazer tudo aquilo. E essa é a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais conteúdos assim, deixa aqui nos comentários pra mim. Se tiver alguma dica de um caso que vocês querem ver, também escreve aqui pra mim, porque eu sempre vejo os comentários e sempre interajo com vocês. E se vocês puderem me dar uma grande força nesse início do meu canal, já aproveita para se inscrever também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.